É um thriller português, filme de aventura e suspense. É a primeira película nacional que é uma remake, ou seja, uma nova versão de um filme estrangeiro, neste caso norte-americano. Perdidos é um filme produzido por Leonel Vieira, realizado por Sérgio Graciano e com um elenco muito jovem e vibrante. Hoje na RDP Internacional temos o diretor de Perdidos e os atores Dalila Carmo e também Diogo Amaral. Muito bem-vindos. Para já, vamos fazer isto por duplas, ao Sérgio e à Dalila. Sérgio, ao contrário do Pânico em Alto Mar, de 2006, no qual este filme se baseia, este, Perdidos, não foi rodado em estúdio, mas dentro d'água, ao largo da ilha de Porto Santo, na Madeira. Isto fez toda a diferença. Faz toda a diferença para mim, mas essencialmente eu acho que a grande diferença é para os atores, porque viver aquilo em alto mar é muito diferente de vivê-lo numa piscina. Para mim a diferença foi essencialmente por causa das marcações e das condições do tempo que nem sempre estavam como nós gostávamos que estivessem. E isso mudava muito a mise-en-scène das cenas, ou seja, de cada vez que eu marcava ou tentava marcar uma cena, quando a cena ia mesmo acontecer, a coisa mudava toda. E para os atores... Não havia nenhum contrato com São Pedro, claro, não é? Não havia. Eles não pagaram, claro. Foi muito à última e não conseguimos fazê-lo. De qualquer modo, eu acho que para os atores é substancialmente diferente estar a dar uma fala qualquer e levar com uma onda na cara e de repente na cena a seguir já não levar, e isso muda toda uma intenção de uma cena, não é? Para eles foi muito complicado, mas também foi muito melhor e foi muito mais prazeroso, será? Não sei. Não sei, diz de tua justiça. Sim, eu acho que é bastante... É difícil também, mas é óbvio que dá prazer, não é? Porque... Prazeroso, para já é muito brasileiro, não é? Não é prazeroso, Eles é que importam estas coisas de nós. Talvez. Não, sim, se bem que eles vão reciclando a língua, se calhar até melhor do que nós, não é? O português chega a mais lugares no mundo por eles. Por os brasileiros. Mas pronto. Então, em relação ao Perdidos e ao facto de estar tudo ao natural, literalmente. Sim. Não, é óbvio que estando dentro do contexto da história e envolvidos daquela maneira, torna tudo, dá um tom realista quase forçado. Nós procuramos sempre o realismo, não é? Mas tendo essas circunstâncias reunidas e tendo a obrigação de lutar com uma força que nos ultrapassa a todos, que é o mar, obviamente isso empurra-nos para um caos. E eu acho que é nesse caos que nós vamos buscar o prazer da representação, que é lutar contra as adversidades, não só contra a onda, como a incapacidade de respeitar marcações, porque as correntes são fortes, e o Sérgio dizia ação e nós éramos disparados no sentido oposto seja, e não conseguíamos lutar contra a onda. Eles eram uns rebeldes, nunca... Eles estavam completamente livres. Essa é a palavra. A palavra é mesmo estarem livres. Porque, de facto, a Dalila tem razão. Eu dizia ação e as coisas disparavam para todo lado, menos para o lado que me interessava que disparassem. Por isso fez com que o filme fosse uma rodagem dura, difícil, mas, por outro lado, acho que chegámos a sítios que não chegaríamos se tivéssemos feito isto. Como, por exemplo? Acho que, dramaturgicamente, os atores passaram mal e sente-se as dificuldades, não é? E sente-se que eles estão a passar mal. E, por exemplo, no filme americano original, aquilo é tudo muito instalado. Há um nível de mar que não sobe. Eles têm em pé. Vê-se que o corpo deles não mexe, eles não engolem água. Aquilo estão muito instalados. O barco também não abana, quer dizer, há toda ali instável, não é? Sim, Sérgio, agora, para quem não conhece a história de Perdidos, ou não tenha visto, eventualmente, o Pânico em Alto Mar, dá-me duas pinceladas sobre a história. A história é simples. São duas linhas. São um grupo de amigos que vai para passar um fim de semana para se divertir. Saltam todos ao mar. Esquecem-se de lançar a escada e por ali ficam, até tentam subir. E com um bebê a bordo, não é? Com um bebê a bordo e pronto, e o filme é exatamente o teste dos limites dos seres humanos, não é? Porque aquilo é um teste constante a tudo. Sim. Diz-me uma coisa, porque é que é a primeira vez que se faz o remake de um filme, ainda por cima de um filme norte-americano? Porquê esta experiência? Bom, essa é uma pergunta ótima para o Carlos Leonel Vieira, que há de chegar. Eu acho que ele acredita muito no filme de género e no filme neste tipo de thriller, e o Leonel tentou agarrar num filme já existente, num guião já existente, e puxá-lo para o nosso país e tentar fazê-lo com a nossa realidade. E de facto fazem falta filmes de género, e eu acho que
que o Lionel aí foi muito corajoso a tentar agarrar um filme tão difícil de produzir, tão difícil de executar, tão difícil de interpretar e pronto, e assim aconteceu. Por exemplo, entretanto o Lionel chegou. Muito bem-vindo, Lionel. É exatamente a pergunta que eu tinha colocado aqui ao Sérgio. Fazer um remake de um filme, a primeira vez que isto acontece em Portugal, é uma experiência também para ti, é uma experiência inédita para todos nós, enquanto espectadores. Fazer um remake de um filme internacional, de um filme de outro país. Desculpa, mas eu não estou a ouvir. Enganaram-se o microfone. Não. Sim. Estou? Estou. Sim, depois eu corto. Sim. Sim. Dizes fazer um remake de um filme internacional. Sim, um filme americano. Sim. Neste caso é um filme em língua inglesa, mas é um filme alemão. A produtora é alemã e o filme é filme Originalmente há um primeiro filme alemão? Não, a produtora que produziu este filme é uma produtora alemã. E foi rodado em língua inglesa. Aquelas coisas que acontecem no mercado internacional e que ninguém questiona nada. É um bocado como o Impossible, não é? O Impossible é um filme espanhol. É um filme espanhol de uma empresa chamada Apaches, que eu conheço. Sobre o tsunami. Sobre o tsunami. Nasceu como um filme espanhol. Depois cresceu nas proporções e transformou-se num filme de língua inglesa. Primeiro não ia custar aquele dinheiro, acabou por se transformar num filme de 35 milhões de euros e num filme de box office de 180 milhões. Mas pronto, isso são outros 500. São outros 500. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que em nosso país parece sempre um atrevimento, e um atrevimento mesmo no sentido literal da palavra, noutros países é uma coisa natural, é uma coisa que a lei permite e que a vontade dos homens não os impede de fazer. E eu não sei porque é que eu causo tanta polémica ou tanto incómodo em fazer coisas que noutros mercados se fazem há tantos anos. Mas isso é uma espécie de mala-pata que tu tens em relação ao cinema português? Não faço interpretações de coisas, só acho estranho. Hoje já me rio, hoje acho graça até. Mas o que é que te apontaram como... Não, porque me perguntam porquê. Não, já respondi. Eu ainda hoje de manhã estive a responder a Porque o remake disse, mas perguntam-lhe ao Scorsese porquê que fez um remake. Do Departed. Sim. Perguntaram a todos porquê que este filme, Dois Amigos, é um remake de um filme mexicano. Alguém perguntou isso. Escreveram uma linha a sério. Os Três Homens e um Bebê? Exatamente, mas e podíamos continuar. São muitos. Podemos falar até dos clássicos de teatro, não é? Não, e depois é assim. Vão ser feitos até toda a vida. Os clássicos de teatro são feitos milhares de remakes. Nunca ninguém questionou. Se as pessoas se dessem conta do que dizem, tinham vergonha de falar. Tinham vergonha, literalmente. As pessoas que falam, se meditassem, nem precisavam de ir para o Tibete. Meditavam ali ao pé da costa da Caparica, olhar para o mar, tinham vergonha do que diziam, ou do que dizem. Portanto, isso é assim. Agora, o que é que eu fiz? Apenas uma coisa, é difícil encontrar um guião deste género em Portugal. Não quer dizer impossível, é difícil. E eu tentei. Eu conheço guionistas, estou sempre à procura. Esta semana andamos na produtora a escrever um guião de um outro thriller. E é difícil, não é fácil. Os guionistas não se sentem confortáveis. E não é porque eles digam, eu faço. Todo mundo pode dizer, eu faço. A minha mãe e o meu pai também podem dizer, eu faço. Mas não há criatividade suficiente em Portugal? Mas não tem nada. Portugal tem criatividade. Nós não temos nenhuma doença de pele. Com nada. Trata-se do exercício e da formação. Trata-se do exercício e da formação. Pintura aprende-se com formação e pintando muito. Foi assim que me ensinaram a pintar. A escultura faz-se da mesma forma. Com formação e depois todos os dias fazendo um exercício. Se não se fizer isso com o cinema e com a escrita, não temos pessoas preparadas. Portanto, é um primeiro caminho. Eu sou um primeiro caminho. Como demorei algum tempo a encontrar o guião, e tentei, eu ando nisto a tentar encontrar um guião de um thriller para aí há 6, 7 anos. E tentei, acho que tenho para aí 2 guiões na produtora. Fui à procura ao mercado internacional. E o que é que tentei encontrar? Uma estrutura de um guião que tivesse claramente a carpintaria de um thriller fechado e, acima de tudo, um thriller que não fosse de grande orçamento. Porque eu ia fazer um filme que ia financiar muito rápido e sem ninguém me impedir, sem ter que depender de uma roleta russa. Se é um concurso, se o concurso decidia... Este não foi a concurso. Este não foi a concurso. Este filme foi financiado com dinheiro que o Top Line arranja de várias fontes, entre dinheiro de bilheteira de outros filmes que eu consegui e dinheiro de venda à televisão de direitos, mais negócios que eu tenho com a distribuidora
E foi assim que eu financiei o E filme. permitam-me defender agora esta teoria, porque há muitas pessoas, eu já ouvi o comentário, o Estado português anda a gastar dinheiro com remakes, e isto não tem nada a ver com essa questão, quer dizer, isto ainda por cima é uma aposta do Lionel, e é mesmo o total desconhecimento de causa que leva as pessoas a falar, e também é uma certa má língua que se promove no nosso país, que tem a ver com a Como nossa habitualmente, escala. aliás, quem tem sucesso geralmente é sempre alvo de alguma incompreensão. Eu gostava de perguntar aqui ao Sérgio, e passas-me aí, muito obrigado. Fazer um thriller deste foi a pior coisa que o Leonardo podia ter. Não? Ou foi um grande desafio? Foi um grande desafio. Eu aceitei... Não foi uma maldade? Não foi. Eu aceitei à primeira porque também não tenho muito medo de desafios, com o risco que o filme tinha, não é? Porque o filme tinha tudo para correr mal na realidade. Para meter água? Para meter muita água, mais do que aquela que meteu, mas era um filme muito difícil à partida, ninguém sabia o que ia. E o filme tem fragilidades como tem os outros filmes, mas é mais fácil apontar fragilidades a filmes assentes numa narrativa do que filmes que se baseiam no abstrato. E o cinema português, às vezes eu reparo muito na crítica, e de facto é fácil criticar um filme. E um filme assente na narrativa, como eu estava a dizer, há de ter um ou outro desequilíbrio. Mas o cinema português é muito baseado no abstrato, muitas das vezes, o cinema independente. E eu não vejo tanta assertividade relativamente a estes filmes. E nós estamos a levar um bocadinho por todo o lado, porque é remake, porque é não sei o quê, porque é não sei o que mais, e isso dá-me um orgulho. Mas as minhas eram apenas perguntas, não é? Para esclarecer as pessoas, não é? Não é uma crítica, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Claro que sim, eu sei. Mas o que eu estou a dizer é que há umas mentes intelectuais dominantes em Portugal que acham isso mal. Acham tudo mal. Eu não sei o que acham bem. Acham tudo mal. Acham tudo mal. Eles que façam filmes? É bem mais fácil. Eu acho que normalmente, eu no outro dia estava a dizer, e é verdade, até te falei disto, Linão. Nós, quando somos pequenos, nunca queremos ser críticos de cinema, não é? Ou somos futebolistas, ou queremos ser bombeiros, ou polícias. Pronto, eu acho que só é crítico de cinema quem não tem mais outro sítio para ir, quase, não é? Isto não é regra geral. Mas a verdade é um bocado esta, não é o sonho de ninguém. Não é o sonho de ninguém. E isso deve querer dizer alguma coisa. Bom, eu pelo menos acho que pelo menos nos anos 70, 80 até 90 a crítica valia o que valia e tinha algum peso. Hoje já não tem. Eu não sei se é desmedido, não é? Não, primeiro porque... Desculpa. Não faz. Primeiro porque a imprensa escrita perdeu um grande peso e está a perder. O mundo mudou e isto faz com que repensemos toda a forma de comunicar e toda a forma de formularmos o nosso pensamento na sociedade, para bem e para mal. As redes sociais estão a assumir um outro papel, e não estou a dizer que para bem, mas isso mudou. E então, ao mudar, o papel da crítica e do papel da imprensa escrita alterou-se. Portanto, quando já não tens plateia, não podes falar para ninguém. Portanto, e a imprensa escrita está a ficar sem plateia. Para mim, infelizmente. Eu não digo isto com alguma tristeza. Portanto, alterou-se. Depois, a crítica em países como o nosso, e até em outros países, eu vejo países que eu conheço bem, como Espanha ou Brasil, a crítica já não tem o peso que tinha. Mas no nosso é pior, porque o nosso país é um país que se criou um reduto de uma, como eu dizia no outro dia, de um cinema de monocasta. Isso não existe em nenhum país. Se as pessoas forem tiverem um bocadinho de bom senso, pensam que nenhum país tem um único género de cinema, ou um chamado cinema pessoal, que eu não gosto de chamar de cinema de autor. Toda a gente tem uma autoria a fazer qualquer coisa. Toda a gente que cria algo tem uma autoria. Agora, um cinema pessoal, que é o que eu lhe chamo aquele cinema, um cinema pessoal. Tu contas uma história meramente pessoal e não estás preocupado quantas pessoas vão gostar de ouvir aquilo. Se for apenas os teus pares, como é o caso, num circuito de cinema, estás feliz. Eu acho que isto é uma perversão do jogo completamente. A premiação vem depois. Tu não podes fazer um filme, aliás, acho de um narcisismo atroz, fazeres um filme para ser premiado. Acho contra todas as regras da criação. Tu não fazes um filme assim, eu já estou, porque este ano vou concorrer ao Festival A, B e C, eu quero ser premiado. Bom, isso faz lembrar o Festival da Eurovisão, que fomos lá para nos divertirmos e saímos lá com o prémio, não é? Acho isso muito mais interessante, espontâneo e legítimo. Éramos sempre os eternos perdedores, só fomos lá para cantar o que realmente queríamos cantar, mas assim, eu não sou contra concursos e muito menos contra premiações de festivais. Acho que eles têm o papel, eles nasceram.
Vamos lá atrás. Os festivais nasceram para promover o cinema que no circuito comercial não tinha cabimento, não tinham dinheiro para serem promovidos. Então, os festivais nasceram em todo o mundo, tal como os cineclubes, para promoverem todo um cinema que precisava de ser mostrado e que não tinha espaço comercial, não tinha dinheiro para ser promovido. O que se faz disto uma perversão e se transforma isto no objetivo. Não pode ser. É tudo ao contrário É tudo ao agora. contrário. Não se pode ser e não podemos produzir filmes com o intuito de chegar a um festival. Lionel, na última gala de atribuição dos Globos de Ouro, na SIC, muitos dos produtores e da gente ligada ao cinema mostrou cartazes não à lei seca. O que é que isso quer exatamente dizer? Porque as pessoas não estão muito por dentro do que é que está a passar. Confesso que eu trabalho tanto que eu não vi. Por exemplo, não estava a trabalhar em reuniões, andava à procura de levantar projetos e não faço ideia do que é isso da lei seca. Mas eu penso que tem a ver com a diminuição dos concursos este ano. Eu penso que sim. Eu acho que Há só um concurso, penso eu, foram retirados 2, se não estou enganada, posso estar enganada, não estou a falar com total conhecimento de causa, mas penso que é não há só um isto. concurso. Mas houve talvez- algumas coisas que talvez foram houve- retiradas hoje, não talvez- sei se é a quantidade de projetos que vão ser Não, talvez a diminuição, subsidiados, a diminuição de talvez houve uma subsídios. diminuição do dinheiro Sim. investido neste ano em relação ao planeado o ano passado. Acho que agora, Talvez tenha sido por mas aí, a não é? metáfora, não sei se é por isso. Mas lá está, nós somos muito estado-dependentes, não é? E é óbvio que para já nós Pelo- não temos não, mas alternativas e atenção, o Lionel está a provar o contrário. Certo, mas é sim, isso mas, mesmo. mas eu, ao contrário, não sei porque é que anda tanta gente incomodada comigo. Mas a se sério. calhar é por isso, Se calhar é porque por tens isso. iniciativa, porque aqui, pronto, como não Quando há faço comédias, incentivo porque à faço lei do comédias, porque Senado. faço o thriller, porque faço sempre, quando faço espectadores, quando faço o filme da TED, porque comprei o espectador. Sinceramente, eu hoje confesso que eu já me divirto. Portanto, tu és um especialista já em remakes, porque fizeste uma série de remakes de filmes de comédia portugueses e agora passas para os Não, mas estrangeiros. esquecem-se que antes disto eu fiz, não sei quantos, como realizador, o meu 10º filme, como produtor já produzi 30 projetos, e que antes disto eu fiz 5 filmes que fizeram sucesso de bilheteira e que não eram remakes de nada. Ok? Portanto, o que é que ando a explicar-me todos os dias? Eu não vou dizer, nunca ninguém me ouviu dizer que os meus filmes são tão bons. Nunca ninguém me ouviu esta frase. E ninguém me ouviu dizer essa O melhor filme teu será sempre o próximo, não é? O melhor filme nem é o próximo, é aquele que eu ando a planear fazer um dia destes. Não é o próximo. É Que ando a- um dos. Não, é um dos que eu ando a planear. Um dos. Eu sei eu sei o que tenho nas mãos. Apenas eu tenho uma consciência clara de que quem trabalha nisto como nós, e faz disto de profissão, não faz disto no Fediver, faz disto de profissão, tem umas metas profissionais também. Porque senão não funciona. Não funciona. Porque é não estar atento. As salas de cinema, que é assim o nosso fim, e as televisões, são um negócio. Não são uma Santa Casa da Misericórdia. São um negócio. Quem não perceber isto é querer asfixiar a nossa forma de sobrevivência. E foi isto que alguns destes senhores já fizeram. Tentar asfixiar. Agora, eu não acredito, não preconizo nada acabar com o caminho união do cinema. Eu acho que o cinema de risco, o cinema que não é perceptível à primeira, tem que existir. Mas ele tem que existir em cima de uma plataforma bem estruturada industrial. É essa que tem dinheiro. Para depois poder apoiar. É essa que tem dinheiro para ter uma noção. Na Stopline temos este ano um filme que vai ser produzido, talvez ainda até ao fim do ano. Mas porque posso. Porque eu monto em 3 tempos um filme que é totalmente um filme pessoal. É de um realizador que quer fazer um filme pessoal. Se o filme foi selecionado na Cine Fundação de Cannes, foi 4 guiões que foram selecionados do mundo inteiro. É o primeiro guião português selecionado ao laboratório de Sundance, ao laboratório da Cine Fundação de Cannes. É o primeiro projeto português selecionado. É da Stopline esse projeto. É de um jovem realizador português. Eu vou-lhe financiar. Aliás, já está feita a montagem financeira do projeto. É um filme que não pretende ter público. Quer dizer, pretende ter o seu público. Convém, não é? Não, pretende ter o seu público, mas não pretende... Nem que seja para dizer mal. Não, pretende ter o seu público, mas quero dizer, eu retifico o que disse, ele não pretende fazer 100 mil, 200 mil, não tem esse objetivo. Pretende ter o seu público, eu sei que não vai fazer muito dinheiro nos bilheteiros, não pode. Ele conta uma história pessoal. Eu quero que seja uma história muito bonita. Agora, eu acho que aquele cinema é necessário. E a partir de hoje, a partir deste ano, se eu puder, eu vou ter uma linha em que vou produzir mais filmes destes. Mas porque posso, graças aos outros. Perceberam? É tão simples. Claro, exatamente. Aliás, a maior parte dos atores americanos diz que faz muitas vezes comédias que às vezes o espectador, como é que tu pudeste entrar num filme daqueles? Pois, para entrar nos outros tem que fazer este. É só lerem. As pessoas só têm que ler. E pensar um bocadinho. E serem decentes. Olha, Sérgio, o nosso cinema, por norma, anda de tanga.
E tu andaste a despir os pobres dos atores, isso é mesmo verdade ou não? Isso não, Ou é mito? isso não é uma verdade, prioridade mas- no filme. Não é de todo e está devidamente cautelada, quer dizer, nem sequer Não, claro que esse- está, não. A Sim, minha, nem sequer a esse- minha questão é saber se aquilo é mesmo verdade. Aquilo é mesmo verdade, os corpos são mesmo aqueles. Mas, porém, também não se vê grande coisa, o que se vê... Não se vê coisa nenhuma. Nada, vê-se muito pouco. Eu acho que se sente Não. mais do que aquilo que se Não, vê. nós estamos a brincar, mas os atores foram extremamente bem defendidos. Eu quero acreditar que sim. Não muito mesmo. Não há nada ali que seja gratuito, não há uma exposição do corpo, nada é gratuito. Exceto o traseiro do Afonso Pimentel, que já é a segunda vez que o vejo, cada vez que vou ver um filme dele, já Do no... Afonso ou do Diogo Amaral? Do Afonso Pimentel. Debaixo d'água ou do Não, Amaral? não. Quando ele sai de lá do barco. Sim, mas é muito. É assim, Bem, estou a brincar, porque quando não há pai, não há pai não, não há pai não. No Deus Pai. O Deus Pai. Deus Pai Ele então, cresceu, entretanto. eu sei, ele tinha 13 anos e agora já passaram, Eu já passaram atento aos 20. outros pormenores que eu acho que não vejo essas Não, coisas. Não Não. se vê grande Não coisa. vejo. Não, é por mera brincadeira, claro. brincadeira. Mera Mas brincadeira. bem, o Diogo Amaral vê-se ali um bocadinho, sim. Está bem, mas coitado, também. Não, mas mas ainda assim, Tem que mostrar aquilo que Não, vale. tivemos essa preocupação, claro que sim. Eu tive essa Aliás, preocupação. vocês tiveram a preocupação de tirar os barcos que andavam entre Porto Santo e o Funchal, não é? Sim, não tivemos que tirar assim tantos, mas De- houve uma ou duas ocasiões que digitalmente. tivemos que- Sim, apagar digitalmente, sim. Como é que Tivemos se... que tirar duas ou três Já agora, vezes. tecnicamente, como é que isso se faz? É complicado ou A não? rotoscopia é recortar o barquinho que está lá ao fundo e tapar com céu, ou tapar com mar, é tapar com alguma coisa. É como se tivéssemos uma borracha, apagássemos aquilo e depois pintássemos por cima. É um bocado o que faz o Spider-Man, por exemplo, É exatamente daquelas a mesma teias. coisa, é exatamente a mesma coisa. Igual. Vocês apanharam muito frio, Dalila? Muito frio. Pronto. Era aí que eu queria chegar. Tocaram-me no meu ponto fraco. Eu sou muito friorenta. Acho que mais do que as correntes e aquilo tudo, era o frio que me... Era aquela tensão permanente e a luta contra ela, porque quando temos os músculos tensos, bloqueamos o nosso instrumento. Quer dizer, por isso, por mais que se diga, mas aproveitaram o frio na própria situação das personagens que também tinham frio. É verdade, é óbvio que é verdade. Só que quando o frio ultrapassa um determinado volume, nós ficamos paralíticos. Quantas Há uma horas- paralisia que nos impede de lidar com o assunto. Quantas horas assim, seguidinhas, é que vocês estiveram lá? Tens alguma ideia? 2h30, por aí. que é uma nós loucura. filmávamos em sequência, portanto, embora a água estivesse a 21, 22 graus, ao fim de 10, 15 minutos era muito difícil. Tendo em conta que nós íamos muito cedo para o mar, por volta das 7h30, ao nascer do sol, entrávamos na água às 8, 8h30, e mesmo que tivéssemos paragens, onde subíamos ao barco e aquecíamos com mantas térmicas, tínhamos 5, 10 minutos de aquecimento que não serviam para recuperar a temperatura corporal e depois saltávamos outra vez à água. E lá ia ao frio outra O vez. primeiro salto até era feito com bastante entusiasmo, o segundo, o terceiro, o quarto, cada vez doíam mais, e eu só recuperava mesmo às 10 da noite, quando chegava ao quarto e punha uma banheira de água a escaldar. Era muito, é muito difícil, porque é a voz, é o corpo, e apesar de nós, é ótimo certas condições, porque integramos as dificuldades e usámos-las a favor da cena. Por outro lado, lá está, quando às tantas é um bocadinho demais, corremos o risco de perder uma certa consciência do que se está a passar à volta. E isso é a realidade das personagens, mas não pode ser a realidade do ator. Mas vocês aí apelam mesmo às vossas técnicas todas Todas. que vêm ao de cima. Todas. E mais Todas. E mesmo, a que não se quer, e mesmo aquelas técnicas que não querem. Não, nós Vem temos tudo, de ir não é? procurar novas técnicas e Nunca tinhas visto numa usá-las. olhada destas. Não, mas lá está, o medo do desafio é precisamente o desafio em si, é isso que é motivador, que é o estímulo, não é? É lutarmos contra as adversidades. Nós próprios, que também uma coisa inédita é que filmámos isto em sequência, portanto fizemos todas as cenas de uma forma geral, em continuidade com a história do guião, portanto a sequência cronológica. Filmámos tudo fora do barco primeiro e só depois é que saltámos para a água. E mesmo a meio das filmagens já estávamos com aquela incógnita, e agora como é que vai ser a partir daqui quando saltarmos para a água? Ninguém sabia como é que ia reagir àquilo. Foi realmente uma estreia para todos. Aliás, Sérgio, é para aí 70% ou 80% do filme que é dentro da Sim, água. acho que são 70%. Agora, isto em termos de minutos, Eu acho que ando à volta dos 55, 50, 60 minutos, sim, não é? Sim. E o espectador não nota, pensa que aquilo de facto está... Eu que já Não vi nota. algumas vezes não noto. Por isso eu acredito que ninguém note, porque o filme é de uma tensão gigante quando eles entram dentro da água. Daí até ao final eu acho
que não há tempo para nos encostarmos à cadeira. Sim, não há mesmo, confere. E o feedback que tenho tido das pessoas é esse, é que é mesmo, Mas toda a gente se sente a afogar. E É muito claustrofóbico. E a quantos metros de profundidade é que foram feitas as Eu filmagens? prefiro não saber. Eu sei que nós tivemos com 35 metros de profundidade. É que tu olhas para baixo e não vês nada, não é? Eu não tive essa experiência porque optei por não olhar, embora Nunca? mergulhássemos várias vezes, mas houve o Lourenço Ortigão, foi o primeiro que tinha os óculos, ele saltou numa cena e disse, vou mergulhar e espreitar. E a sensação que ele teve, quando ele veio à superfície, estava nitidamente perturbado. Era o abismo. Era o abismo completo, porque não se vê o fundo, portanto é aquela sensação de infinito que se tem, que há pessoas que gostam de mergulhar e faz parte do seu, quase do seu habitat natural, é uma realidade muito comum a muitas pessoas. Eu, como não a tenho, optei por focar-me no barco e na prioridade que era subir ao barco e contracenar com eles, e então, das vezes que mergulhei, tentei fazê-lo de olhos fechados. Mas é bastante vertiginoso, sim, porque nós filmámos em mar aberto, muito longe da costa, e portanto não Mas com havia... segurança. Eu acho que sim, não sei que peixinhos é que haveria por lá. Não, eu estou a falar mesmo da segurança, para qualquer coisa que... Nós Tínhamos tínhamos lá um barco. nadador, sim, E um barco, bote, às vezes. que houve uma vez que eu inclusivamente me assustei, porque achei que o nosso barco estava a ir embora e me estava a deixar ali. E disse, pá, vocês estão a ir embora. Eu gritava, porque o mar estava muito calmo naquele dia, nem foi dos dias mais... Porque havia dias em que a ondulação estava perigosa e era complicado, mas houve um dia em que o mar estava muito calmo. E eu, sem dar por isso, tipo, num minuto, fiquei quase a 1 quilómetro do barco. Eu estava a ser puxada... Por causa das correntes. Das correntes, e não dei conta, e achei realmente que era o barco que se estava a ir embora, pronto, uma brincadeira uma partida que eles me pregaram. E não eras tu? Era eu sem a mínima consciência de que estava a ser puxada pela corrente. Portanto, isto são aquelas... Sentiste-te um bocadinho náufraga aí? Senti muito e tentei lutar contra o pânico, porque realmente nós podemos nos cansar muito depressa quando estamos numa situação destas, porque por maior que seja o nosso esforço, realmente o mar é muito mais forte e poderoso do que qualquer um de nós. E, portanto, A natureza é que manda. É que manda, e portanto eu acreditei que me vinham buscar e fiquei ali um bocadinho a flutuar e quando raciocinei, porque eu nem sequer os conseguia ouvir. Depois a questão do som é muito complicada. Eu acho que eles não me estavam a ouvir, eu gesticulava, estão a ir embora. Eu questionei isso, porque foi muito estranho. E ninguém te via? Eu estava com o bracito, depois lá me viram fugir e o nosso nadador que estava atento percebeu e veio ao meu encontro com Apanhaste um susto. Apanhei, mas eu confiava-me muito na equipa. Se eu morresse neste filme ia ser ótimo para as audiências, como ia ser uma coisa extraordinária. O filme seria um sucesso e aí haveria uma coisa inédita que as pessoas não podiam reclamar. Era ótimo, até a atriz morreu, era uma coisa extraordinária. Se calhar talvez aprendessem mais a valorizar o nosso esforço, porque nós realmente não temos de todo condições hollywoodescas para fazer as coisas, e uma das coisas que também é tão gratificante é poder trabalhar nestas circunstâncias às vezes, porque embora seja eu às vezes até acho que é uma proteção que dispenso, porque nos coloca sempre num trapézio, que eu acho que é a base do trabalho do ator. Sérgio, este filme podia-se chamar também Dias de Tempestade, tal como o filme do Tom Cruise. E nós apanhámos 1 ou 2 dias mesmo difíceis, aliás, em 2 ou 3, eu acho que nem conseguimos filmar. Nós não conseguimos filmar. Mas foi isso, a Dalila tem razão, foi um trabalho tão duro, tão puxado, tão cansativo, que quase, pelo menos por isso, devia-se parar para pensar um bocadinho no esforço daquelas pessoas. Eles foram uns heróis tremendos. O filme foi mesmo muito difícil. Houve um dia que tu até lá estavas, Leonel, que estava a ver assim, o mar estava mexido, e eu disse, no final da cena, eu disse, pá, tenho que sair, que isto não está seguro, tenho que sair. Eles quiseram fazer mais uma vez. E foi a cena que ficou no filme. Mas foi tão difícil, que as pessoas nem imaginam o que é que se passou. Então. Era a condição prévia que todos os atores soubessem nadar? Era. Claro. Era. Houve algum contratado que foi excluído? Não? Não. Todos sabiam. Todos sabiam que tinham conforto com a... Sim. Já estava tudo planeado, não é? Leonel. Fiz umas aulinhas antes. Fiz uma semana. Não, mas até... Por via das dúvidas. Para treinar o fogo, a resistência, as várias... Recriei nas aulas de natação todas as situações do filme, estar à volta do barco, pronto, para ter alguma ferramenta, mais uma, que são todas necessárias. Este filme poderia dar eventualmente uma minissérie ou não, Leonel? Não, duvido, não, porque primeiro pelas condições
físicas em que é necessário trabalhar para fazer esta história, ela tem que ser one shot, não dá para estar a esticar e ter as pessoas. E é um pouco uma loucura produzir isto, ou seja, como dizia o Sérgio, porque o Sérgio é da minha raça, e olhei para ele com a mesma tranquilidade que eu lhe dizia que íamos produzir, foi a mesma tranquilidade com que ele aceitou. Pois estes loucos também é a mesma coisa, nós queremos filmar, lá foram todos. Porque estes filmes, na realidade, só se podem fazer em tanques de água de estúdio. Mas eu desde a primeira vez... Mas tu provaste o contrário. Mas eu desde a vez, eu sou muito casmurro. Eu desde a primeira vez que comprei os direitos disse assim, eu vou conseguir produzir isto em... E foi assim, fui pensando, e estava nas férias em Porto Santo, pensei, acho que posso filmar nesta ilha, e fui jogando, e acreditei. Começaste a imaginar. Aliás, no início era para eu filmar, fazer este filme. Portanto, eu ia pensando como é que eu me desenvencilhava disto tudo, como é que eu conseguia fazer este filme. E depois era a mesma coisa, quando eu percebi que eu não podia filmar, que eu estava com outro projeto, disse, eu tenho que arranjar um gajo que acredite no mesmo que eu, porque se não é assim estamos lixados. E o Sérgio, com a tranquilidade, não, fazemos. E de facto foi. As pessoas não têm noção. Nós falamos com demasiada tranquilidade disto, mas não sendo... Quase como uma brincadeira. Sim, mas não sendo... O filme não é pretencioso, ponto. O filme não é pretencioso. O filme faz-me lembrar os meus exercícios na escola de cinema. É um exercício artístico, é uma performance, ok? E é uma performance, é mais um passo no nosso trabalho, todos. É um passo brutal, eu acho, que para mim, como produtor realizador, é uma aprendizagem brutal. Tenho certeza que para o Sérgio foi uma aprendizagem brutal como realizador e tenho a certeza absoluta que para os atores é um marco nas carreiras deles. No elástico, no músculo do ator, a trabalhar sobre o que diz a Dalila é verdade. Não, quando me perguntam, mas está nas circunstâncias. Não. Mas não se pode perder a consciência, não se pode perder o domínio dos músculos, nunca, jamais. O ator tem uma missão e tem o controle absoluto sobre do que quer fazer, porque ele tem que interagir. Ele não está ali porque está no caos. Não, ele tem que interagir. Ele sabe que a seguir tem que responder ao outro, depois falar com aquele e depois pedir-lhe o sutiã ou o biquíni. Portanto, sabe que tem que fazer aqueles 3 pontos, senão a história não bate. Portanto, por isso tem que ter uma plena consciência. E eu olhei para eles, coitados, às vezes não conseguiam falar. Então, de tanto tremer o dente. E o Sérgio manter a calma, como eu devia manter a calma com o meu barco, que acontecia aquele barco. E o plano que eles fizeram, tudo assim, lá está. As pessoas não têm que ser medalhadas por serem heróis românticos ou pela fisicalidade dos atos que tiveram. Mas têm que ser respeitados por isto, muito. Agora, eu acho que o resultado criativo de um trabalho tem muito respeito pelo esforço que foi aplicado nisso mesmo. E eu acho que o resultado é um grande resultado. Quando se percebe, vai tentar fazer isto, é quase impossível de ser feito. O resultado é muito valorizado, porque é quase impossível fazer aquilo. Fazer uma peça de teatro num palco é possível para quase todos. Fazer uma peça de teatro no alto mar é para quase nenhum. E foi isto que eles fizeram, não é pretenciosa, mas... Toda a gente se comprometeu muito à sério, houve um compromisso a 100% de toda a gente, e portanto eu acho que é esse compromisso que está lá no filme. E isso é visível. Leonel, tu estiveste recentemente em Cannes, na última edição do festival, assististe à premiação do filme português? Não, eu já vi antes. Não, mas sabes como houve um filme português? Sei. O que é que isto significa? Mais um filme português premiado? Mas foi uma curta-metragem. Foi uma curta-metragem? Sim. Eu fico sempre feliz quando o cinema português recebe, nem que seja uma flor ou uma alface. Portanto, eu nunca fico invejoso por nada, absolutamente nada. Eu dou sempre os parabéns. Acho que é um caminho bom que o cinema português está a fazer, mas temos de nos dar conta, não é aquilo que nós nunca nos podemos pôr demasiado em bicos de pés. Há um livro branco que todas as cinematografias têm, o Brasil tem, a Espanha tem, Portugal também deveria ter, que é o livro branco que diz quais o nosso palmarés. Eu tenho o hábito de ver essas coisas. E o nosso livro branco do nosso palmarés, que lá sabe, não é assim muito... Nós falamos demasiado de prémios e não temos os grandes prémios que alavancam uma cinematografia. Sim, mas, por exemplo, nós levámos 53 anos a conquistar a Eurovisão e conquistamos de uma forma categórica, com o maior número de votos de sempre, uma unanimidade gigantesca, etc. Um Oscar para nós, obviamente, em princípio, de filme melhor filme estrangeiro, é algo impossível ou não? É assim, não é algo impossível. Eu só digo uma coisa. O Oscar de Sim, impossível. alavancou várias cinematografias. Esquecem-se a brasileira? A brasileira, a espanhola,
Quando Espanha se coloca no mundo, a primeira revelação internacional de Espanha é com o Almodóvar, com Mulheres à Beira do Ataque de Neves. É nesse momento que Espanha se torna uma potência internacional. Não quer dizer que uma coisa alavancou a outra, mas foi nesse momento. A primeira apresentação mundial de Espanha ao mundo, antes da Expo de Sevilha, das Olimpíadas, o primeiro eco, antes de Madrid estar na moda com capital, o primeiro eco é com a presença deles. Espanha revela-se ao mundo com o Oscar, é a cerimónia audiovisual mais vista no mundo, com mais de audiência. Que os brasileiros, quando começa o processo deles de emancipação para o mundo, começam também com o Oscar. Esquecem-se que eles já tinham ganho com o Peixote, do Babenco. Sim. Mas é com o Oscar... Embora a Argentina. Mas é com o Oscar do... A Argentina é radicada com a cinematografia brasileira. Mas eles esquecem-se que é com o Oscar do Central do Brasil que começa a apresentação deste novo Brasil ao mundo. E a Fernanda Montenegro, depois, mais tarde... Não, nesse mesmo ano. Foi ao Oscar melhor atriz. Melhor atriz com a língua portuguesa. O que é que eu acho que as pessoas se esquecem? É a Academia. Percebem a narrativa dos filmes que são nomeados? Todos têm uma lógica, têm narrativa. Sim. A Academia não premia um tipo de cinema existencialista, códigos autorais, pessoais, não premia. Porque eles acham isso o contrário da razão para a qual foi criada a Academia. A Academia quer premiar pelo mundo inteiro histórias bonitas, narrativas muito bem feitas, altamente criativas. Então, são os suecos, são os franceses, são os espanhóis, são os brasileiros, são os mexicanos, podem ser de qualquer lugar, mas tem que existir uma narrativa. O Iñárritu, mexicano, já ganhou 2 vezes consecutivas o Oscar de melhor realizadora. Sim, mas ele já tinha ganho com um Oscar de filme estrangeiro com... Pois, mas há uma coisa que... Ganhou o melhor filme, mas não foi o melhor filme, ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Mas é dele, o Cães Danados? Amores Perros. Não é Cães Danados, foi não é... Amor Cão. Cães Danados é o do... Eu vi a versão espanhola, eu vi a versão mexicana, quando vi esse filme, eu vi que é Amores Perros. E é quando começa esta corrente do neorrealismo sul-americano, que depois também os gajos da Ásia seguem e que hoje contagia também a cinematografia espanhola e francesa, mas parece que a nossa não chega. Mas essa corrente toda tem uma narrativa, claramente. O que me entristece só um pouco é que em Portugal continuamos a querer defender a não narrativa. Okay? Isto vai nos afastar sempre eu disse sempre uma coisa, o que eu vou dizer é altamente polémico, mas já não digo estas coisas há muito tempo, mas é assim. Também já tens idade para isso. Já tenho idade para isso. Todos os anos o Instituto candidatava um filme do Manuel Oliveira. Sem concurso? Não, propunha. Nós nunca fomos. Aquilo que se diz nos jornais nunca nos aconteceu. Nós nunca fomos nomeados. Somos nomeados? Não somos nomeados. Nós somos uma candidatura portuguesa, que depois não é vista lá. Okay? Isso não é nada. Ser nomeado é estar dentro dos 4 nomeados, que é um júri, é o único júri nos Oscars que não é feito pelos pares, pela Academia. É um júri nomeado por 4 pessoas. Todos os outros Oscars são pelos pares, são eleitos pelos pares. O Oscar de filme estrangeiro é por um colégio nomeado, um grupo pequeno. E para isso eles só vão ver filmes que têm reputação mundial, ou que foram para o Almodóvar, ou que têm filmes que são demasiado herméticos e visões demasiado pessoais. Eles não querem, não vão criar nunca. Não é com este filme. Vejam todos os filmes que lá chegam. Aliás, deixa-me só dizer-te rapidamente, quando o Manuel de Oliveira fez 100 anos, não houve nenhuma referência na Academia, e quando ele morreu, igualmente. Claro. Portanto, ou seja, o Manuel de Oliveira era um realizador considerado talvez mais pela idade do que pela cinematografia em Portugal, ganhou em Veneza, ganhou em Cannes, mas lá fora não era. Não, mas vamos lá pôr a justiça das coisas. Com certeza, mas eu estou a falar em carreira, não ganhou Palma de Ouro. É outra coisa. É outra coisa. Se ganhaste porque o teu filme ganhou perante os outros aquela filmes, obra, não é? Aquela obra, ou ganhar porque tu tens 120 anos a fazer filmes, tem mérito, mas nunca um filme teu ganhou sobre outro colega teu. O Aniki Bobó, por acaso, era digno de ganhar. Era digno de ganhar, é extraordinário. Mas é um dos filmes que eu mais gosto do Manuel de Oliveira, não é? Às vezes há realizadores que estão uma vida à espera. passa novamente aí. Uma vida à espera tem a vantagem de ter sido estreado no mesmo dia dos Perdidos.
Sim, foi uma jogada Extraordinário. exibidora. Não sei se é extraordinário isso, não, mas no caso. Não, é porque teres 2 filmes teus, 2 obras, estrear no mesmo dia, quase a competir uma com a outra. Sim, são filmes muito, muito diferentes e não acredito que concorram um com o outro. O outro é um filme mais virado para mim do que propriamente virado para as pessoas, mas sempre com a intenção de comunicar, que eu faço gala de querer comunicar com o cinema que faço. Mas A Vida à Espera é um filme completamente fora... Já agora vamos aproveitar e falar dele também. Se Sim, o Miguel permitir, não é? Eu acho que sim, é um filme da história de um sem-abrigo e no fundo são todos um sem-abrigo tem uma história e eu mergulhei um bocadinho por trás desta, porque é giro perceber a motivação de quem vive na rua, porque é que está a viver na rua, se é porque precisa, se é porque quer, se é porque pode. E esta história é exatamente a descoberta da vida de um sem-abrigo num bairro típico de Lisboa, como é o bairro de Campo de Ourique, que ele vive no Jardim da Parada, em Campo de Ourique. O Jardim da Parada é meio uma analogia de a vida parada, não é? Que é o que eu acho que os sem-abrigo têm, as vidas ali meio paradas. E o filme é exatamente sobre isso, sobre a vida de uma pessoa, no bairro de Lisboa. Já agora, quais são os atores? E convém falar também do restante elenco. Sim. Teríamos aqui, e digo teríamos porque o Diogo Amaral não pôde comparecer, mas para além da Lila e do Diogo Amaral, quais são os outros atores do Perdidos? Começamos Os por aí. atores queridos é o Lourenço Ortigão, a Catarina Gouveia, o Afonso Pimentel e a Dânia Neto. Esses são os atores que fizeram o Perdidos. E de Uma Vida à Espera? É o Miguel Borges, o José Martins, a Carla Maciel, a Isabela Abreu, o Afonso Pimentel e o José Mata. Portanto, um conjunto também de jovens e novos atores. Temos potencial para aguentar as novas gerações que vêm aí de atores, aquelas que infelizmente vão desaparecer um dia destes, estes vão substituí-las à altura. Esta coisa das novelas tem muita coisa de má, mas depois também tem muita coisa de boa, ou seja, faz com que muita gente pelo menos tenha a oportunidade de fazer, e depois depende das pessoas, ou são boas ou não são boas, isso o mercado depois define, mas pelo menos dá a oportunidade a muita gente de aparecer, apesar de eu achar que toda a gente tem que estudar porque dá umas ferramentas completamente diferentes, mas isto é uma indústria, não é? As novelas são uma indústria e fazem com que muita gente trabalhe. Eu, por exemplo, acho que sou o melhor realizador para já porque fiz, porque todos os dias podia dirigir atores, todos os dias podia ver planos, agora depois ou tenho bom gosto ou não tenho bom gosto para dar o passo a seguir. Mas excluir a novela da minha vida ou da minha carreira é uma coisa que eu nunca farei, nunca vou deixar de dizer, porque isto deu-me bagagem. E como me deu bagagem a mim, há de dar aos técnicos e há de dar, obviamente, aos atores. Porque eu acho que os atores que fazem também novela e séries de televisão e o que quer que seja, são rápidos, estão preparados. Quantas é que já fizeste? Eu fiz mais séries do que novelas, na realidade. Eu fiz à volta de 11 séries e acho que fiz umas 5 novelas. Nem sequer fui daquelas pessoas que fiz... Mas no Brasil, isso é uma coisa tranquila. No Brasil, isso é uma coisa tranquila. No verdade, Brasil, grandes nomes são realizadores de cinema e são realizadores de novelas. Sim. Ninguém questiona. E são considerados grandes nomes. O Luís Fernando Carvalho, que abriu Veneza com a Labor Arcaica, é um dos realizadores mais consagrados e conceituados do mercado e da Globo. Ninguém questiona. Ele é um talento. Faz bem aquilo. São dois produtos diferentes. As pessoas esquecem-se de uma coisa. Se não tivermos forma de dar sobrevivência aos atores e aos técnicos, eles desaparecem. Simples. Equação tão simples. Ou nós temos isto, ou nós não temos isto. Quem dá sobrevivência? Vamos todos viver de 4 ou 5 modelos de filmes num escritórios no Bairro Alto e com isso temos um sistema para trabalhar? Mas eu te falo a pena pensar nisso. Exatamente. Olha, e é com esta que a gente se vai embora para ver 2 filmes portugueses, Uma Vida à Espera e Perdidos. E já agora, Dalila, também te vais embora, vais andar novamente pelo mundo, é isso? Eu vou andar pelo mundo a vida toda. Não, mas o que nós ouvimos falar de ti, tu estás na Tailândia, estás no Egito, estás na China, o que é que se... Por acaso ao Egito ainda não fui. Não, eu já estou a extrapolar. Já estou a extrapolar. Olha, nem sequer sabia que tinhas ido à China. Fui à China. Não, eu gosto muito de viajar e é uma escola de vida também. Tu aprendes para ver cinema lá também nesses países ou não? Eu vejo tudo, eu gosto de mais do que se calhar cinema, que o cinema de lá eu posso vê-lo cá.
Eu gosto de ter a experiência dos espetáculos de teatro em qualquer lugar onde vou, mas vejo também cá, não é? Sou uma espectadora cá, não sou daquelas que diz, eu vou a Londres ver teatro. Não, eu vejo tudo cá, o que posso, e vejo aquilo que posso quando viajo. Mas, acima de tudo, é o contacto com o mundo, não é? É que nos desperta sensorialmente, emocionalmente, intelectualmente para realidades completamente diferentes da nossa, e aprendemos a relativizar uma série de coisas e ficamos muito mais conscientes deste mundo em que nós vivemos, da nossa dimensão, tentar sair um bocadinho deste provincianismo que nos molda tanto o comportamento e o raciocínio. E então eu sou muito curiosa e tudo me desperta a curiosidade. E quando eu viajo é essa curiosidade que me move. É um tipo de viagem muito particular, muito interior também. Mas vais sozinha ou não? Costumo ir sozinha, já fiz viagens em que não fui sozinha como eu gosto mais, mas depois faço imensos amiguinhos e amiguinhas pelo caminho, porque falo com toda a gente, realmente. Eu gosto de interagir e todas as pessoas... Isso é uma mais-valia para a matriz. Para partilhar. Eu acho que sim. E nós vivemos num meio que é muito pequenino e eu tenho um certo bloqueio com tudo que diz respeito à networking. Eu não sei muito bem fazer networking. Eu gosto de fazer networking com o mundo, porque para além deste negócio existe uma partilha de conhecimento que é dada precisamente nestas ausências e nestas viagens que eu faço e que quando eu estou aqui raramente a tenho. Porque há muito uma tendência a querer conhecer, fazer contactos, falar disto, daquilo, festas, eventos. Há uma sobrecarga de acontecimentos sociais que eu acho que, para mim, enquanto atriz, enquanto pessoa, contribuem muito pouco. E, portanto, as minhas fugas são esses balões de oxigênio onde eu vou recarregar baterias, onde eu vou renovar motivações, onde eu vou ler mais um bocado, onde eu vou olhar para o mundo das coisas, onde eu vou buscar ideias. O next stop é? Diz? Next stop é? Eu tenho várias assim no ar. Agora não quero ainda... Pronto, está bem. Tens medo de encontrar com algum português. Vários pioneiros no meu Atlas, mas que é uma coisa em comum com a Laura. Mas agora vou fazer umas viagens mais curtas porque me interessa precisamente desenvolver uma ideia que tive há pouco tempo sobre isso. Portanto, será aqui na Europa e não será tão turística. Mas eu considero-me uma viajante, não me considero uma turista, porque eu gosto de ir com um bilhete só de ida de preferência. E essa, tão cedo, penso que não vou fazer outra assim. Mas estar nesta itinerância permanente, acho que é um statement. Desde que não te percas, é isso que é importante. Dalila Carmo, Sérgio Graciano, Leonel Vieira, muito obrigado por aqui terem vindo. Muito obrigada. Perdidos. E não se esqueçam também, à boleia, Uma Vida à Espera, à vossa espera, nos cinemas portugueses. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigada.